pessoal, esses dias a gente falou sobre a organização das atividades na obra, né? Aquelas demandas, principalmente as iniciais, né? De preparo da obra, levantamento e tal, e depois que vão nos acompanhar durante toda a obra, mas como a gente fazer isso em equipe, né? Como a gente ter essas atribuições, essas demandas aí organizadas junto com o pessoal. Então, basicamente, a gente pode tratar em algumas etapas. Tá? A primeira é organizar, tá? Organizar as atividades aí dentro de cada um. Agora, voltando um pouquinho antes, na verdade, a primeira é padronizar. Tá? Então, dentro dessa padronização, a gente tem que ter uma maneira aí que a gente quer que todo mundo trabalhe. Tá? Então, todo mundo tem que seguir aí uma linha aí de padronização dessas atividades. Depois aí a gente vem a parte da organização, e aí dentro da organização vem a parte de ensinar e delegar. Tá? Então a gente pode abrir em duas. Tá? Nem sempre, mesmo que uma pessoa já tenha experiência, por exemplo, aí na nossa área, tá? Ela tem que saber como que a gente quer que a equipe trabalhe. Tá? Então por isso entra tanto na parte de padronização quanto na parte de organização, de ensinar como se quer que as atividades sejam feitas, né? E aí também a parte de delegar. Delegar é o mais complicado, né? A gente sempre ouve aquela frase que delegar não é delargar, né? Então a gente tem, como ser humano, a gente tem aquela tendência de centralizar as atividades. A gente quer ser o super-homem, né? A gente quer que as coisas sejam do nosso jeito e, né, a gente pensa que se quer algo bem feito, faça você mesmo, mas não é assim que funciona. Então, delegar aí é uma função muito difícil, não vou dizer que é fácil, mas se a gente não tiver uma equipe envolvida, uma equipe produzindo, né, da maneira que a gente precisa, com as informações que a gente precisa, né, depois ela ter aprendido e ter recebido essa organização, né. E o último ponto a gente pode chamar de gerenciar. Tá? Esse gerenciar a gente poderia entender como controlar, mas quando a gente está falando de equipe, de liderança de equipe, de delegação, então controlar pode soar um pouco controlador demais, vamos dizer assim. Então na verdade seria gerenciar. Tá? E nessa questão das atividades, né, como eu estou falando, em equipe, a gente pode, por exemplo, fazer uma reunião semanal, alguma coisa assim, e cada um tem a sua lista. E aí, voltando lá naquele ponto da listas, o ideal é que seja uma lista anotada no papel mesmo ali, as atividades ali mais que não são rotina, né? Que fogem da rotina, como medição, fechamento de custo, coisas assim, não entram. Mas o que é fora da rotina, por exemplo, a gente entrou na obra, a gente tem empreiteiros lá para contratar, né? É um bom exemplo. E aí a gente tem que colocar isso no papel, e agora a gente entra na parte de prioridades. Então a gente pode trabalhar com 3 tipos de prioridade. Prioridade zero quer dizer, tem que ser urgente, né? Agora. Nesse nosso exemplo de empreiteiros aí, por exemplo, topografia, laboratório, vai começar a obra, tem que ser os primeiros que já tem que estar contratado, tem que estar começando as atividades lá. Então é prioridade zero, né? Para tudo que está fazendo e resolve isso. Depois a gente tem prioridade 1. Prioridade 1, assim, não precisa parar o que está fazendo agora, mas já tem que ser feito logo, ser resolvido logo. Então 0, 1 e 2. 2, assim, já vamos cuidando disso para isso não estourar lá na frente. Então basicamente separado aí entre 0, 1 e 2, tá? E o principal, que essa ordem de prioridade, ela muda o tempo todo,
muda o tempo todo, por isso a gente tem que fazer o gerenciamento, tá? Então a gente tem que ter essa visão, né, essa percepção do que é prioridade hoje. Voltando nesse exemplo aí de um empreiteiro, no início da obra a gente já pode até listar lá empreiteiro para sinalização, mas não é uma empresa que vai começar a trabalhar logo ali no início da obra, então ela vai lá para a prioridade 2, tá? Agora surgiu alguma demanda, precisa de uma pintura provisória ou alguma parte do trecho ele já tem que entrar com algum serviço assim, aí ele já sobe de prioridade, né? De repente pode subir lá do 2 para o 0, né? Mas por isso é importantíssima essa questão de estar sempre revendo com o pessoal e reorganizando. Como eu falei, as prioridades mudam e nem sempre, assim, não é a atribuição da equipe, é a atribuição do líder de fazer essa reorganização. Lógico que muita gente ali já vai ter essa percepção, mas é esperado mais ali que o líder da equipe tem essa função de cuidar dessa definição das prioridades. Tá? Então as palavras principais hoje aí foram a parte de delegar, né? Só fazendo um resumo, para a gente delegar a gente tem que ter padronizado, tem que ter ensinado, né? E passado essa organização da maneira que a gente quer, para a gente poder delegar e aí depois ir gerenciando, não na postura só de controlar, né, de ser controlador, mas de estar gerenciando e ajudando, dando ali os recursos, dando as orientações, tirando as dúvidas necessárias. É isso que se espera de um líder e é assim que eu tenho feito a gestão dessas atividades em equipe. Aí sim a gente pode jogar numa planilha de Excel, né, que fica mais fácil para ter uma coluna ali com o nome de cada um para filtrar e até para tirar indicadores, né, para a gente saber as atividades que tem passado e tudo mais, aí sim em planilha. Mas não abandonar aquela folhinha em cima da mesa ali com as coisas e a canetinha de preferência, canetinha vermelha, riscando ali as pequenas vitórias, tudo que tá sendo superado ali no dia a dia ali com cada um. Ok, pessoal, esse aí que é o nosso papo de hoje. Valeu, até mais.